Dados do IPEA apontam que a população em situação de rua no Brasil cresceu quase 10 vezes ao longo dos últimos 10 anos. Você ouviu certo, tá? Essa população se multiplicou por 10 em uma década. Em 2013, o país tinha 22 mil pessoas nessa situação. E neste ano são 227 mil brasileiros morando ao relento. Mais detalhes desse levantamento com o repórter João Boeri. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que 54% das pessoas em situação de rua estão nessa circunstância pela exclusão econômica, perda de moradia e a distância do local de trabalho. O estudo foi divulgado nesta segunda-feira pelo IPEA, que analisou dados do CadÚnico. Além disso, os problemas familiares, o desemprego e o alcoolismo e outras drogas lideram a estatística de motivos individuais. Para 32,5% das pessoas em situação de rua, questões de saúde também estão entre os fatores. Menos de 3% garantem estar nessa circunstância por opção própria. Cara, os números são impressionantes, né? Se já havia uma percepção em relação a isso, agora a gente vê isso escancarado em números, né? Fica muito evidente o que aconteceu nesses últimos 10 anos. E aí a gente está falando da necessidade, é claro, sempre de um plano nacional, de uma diretriz nacional para a redução da população de rua, mas, sobretudo, para ações de prefeitos, né? Isso cabe a prefeitos, né? O tratamento e as políticas públicas voltadas à população de rua ou às populações de rua, essas ações são de responsabilidade das prefeituras, como essas prefeituras lidam com isso. E, pelo jeito, têm lidado muito mal com políticas que não têm funcionado. Teve uma baixa na renda, é verdade, houve um empobrecimento da população, em especial como resultado da pandemia. Mas não tão grande, Sheila. Mas não ao ponto de a gente falar nesses 10 anos, um crescimento de 10 vezes dessa população de rua. E sabe que me assusta bastante? É muito raro você pegar uma prefeitura que tem um conhecimento, um diagnóstico perfeito de qual é a formação da sua população de rua. Porque a população de rua não é um grupo homogêneo. Em geral, são grupos heterogêneos demais. Você tem pessoas ali que perderam as suas casas, tiveram uma queda da renda, perderam o emprego, não tiveram mais para onde ir e foram morar nas ruas. Há aquelas pessoas que moram nas ruas há muito tempo, né? Há décadas já estão morando nas ruas e aí acabaram tendo seus filhos que cresceram nas ruas. É um outro grupo. Há aquelas pessoas que são pacientes psiquiátricos não tratados e muitas vezes com doenças de saúde mental, de ordem severa mesmo, e que não são tratadas há muitos anos. E essas doenças vão apenas agravando. Então, veja, é um grupo muito heterogêneo. E a gente já começa muito errado ao não ter um diagnóstico de quem são essas pessoas. De dar um rosto, uma história, saber quem são, como dividir, como tratar de maneiras diferentes, grupos que são diferentes, mas que formam essa imensa população de ruas, que é muito triste que a gente vê crescer tanto nas cidades brasileiras, né?